Oi galera! Hoje o nosso canal, o Tube300, vai apresentar um vídeo de geografia para vocês. E o tema é a formação do território brasileiro. Sabemos que o território brasileiro não foi constituído de uma vez, mas levou muitos séculos de lutas e conflitos para sua formação. E isto que vamos ver agora. Vamos lá? Antes dos colonizadores portugueses, os primeiros habitantes da região eram povos indígenas, e assim não havia nenhuma demarcação de terras, como conhecemos atualmente. A primeira demarcação de terras ocorreu com o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal em 7 de junho de 1494. Esse tratado delimitou as áreas de influência entre esses países por meio de uma linha imaginária situada a 370 léguas ou a 1.770 quilômetros a oeste de Cabo Verde. Assim, o mundo foi dividido entre dois países. As áreas que ficavam a leste dessa linha pertenciam a Portugal. São as áreas em roxo nesse mapa e as áreas amarelas que ficavam a oeste pertenciam à Espanha. No final do século XIV, mais exatamente no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao território que hoje chamamos de Brasil, com a expedição marítima comandada por Pedro Álvares Cabral. Os portugueses só começaram a chamar o território de Brasil em 1511, por causa da grande quantidade de árvores de pau-brasil na região. Vamos mostrar duas obras de artes que retratam muito bem o momento desta chegada dos portugueses: o Descobrimento do Brasil, por Cândido Portinari, e o Desembarque de Cabral em Porto Seguro, por Oscar Pereira da Silva. Com o passar dos anos, o rei Dom João III de Portugal, chamado o Piedoso, com medo de perder as terras para outros conquistadores europeus, decidiu em 1534 implantar o sistema de capitanias hereditárias, dividindo o território em 15 capitanias para 12 donatários, com o objetivo de povoar a colônia e protegê-la de ataques de outras nações. O Tratado de Madrid foi um acordo assinado em 13 de janeiro de 1750 pelo monarca de Portugal, Dom João V, e o monarca da Espanha, Dom Fernando VI, e tinha como objetivo principal substituir o Tratado de Tordesilhas, estabelecendo assim novas fronteiras entre as colônias de Portugal e Espanha na América. Quase todos os contornos geográficos do atual território brasileiro foram dimensionados pelo Tratado de Madrid. Nele, os territórios do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Amazônia, bem como o território de 7 povos das Missões, ficaram com Portugal, já a colônia de Sacramento com a Espanha. É importante destacar o papel do brasileiro Alexandre de Gusmão, embaixador e secretário de Dom João V, na decisão que favoreceu o Brasil. Ele se baseou no princípio de direito que diz: quem tem a posse tem o domínio. Vale lembrar
que no período da União Ibérica, de 1580 a 1640, os portugueses ocuparam muitas áreas espanholas, no oeste e no norte, desbravadas pelas expedições chamadas Entradas e Bandeiras. Agora vamos mostrar alguns exemplos de como o mapa do Brasil foi se transformando com a divisão territorial em capitanias. Depois do Tratado de Madrid e da interiorização da população brasileira para as regiões Norte e Centro-Oeste. Após a independência do Brasil, ocorreram alguns conflitos com os países vizinhos, relacionados com os limites estabelecidos com a Constituição de 1824. A fronteira com a Argentina foi delimitada na Convenção Preliminar de Paz pelo Reino Unido, na cidade do Rio de Janeiro, em 1828. A fronteira com o Uruguai foi definida pelo Tratado de Limite, na cidade do Rio de Janeiro, em 1851. A fronteira com o Paraguai foi definida pelo Tratado de Loizaga-Cotegipe, na cidade de Assunção, em 1872. Com a proclamação da República em 1889 e a Constituição Republicana de 1891, o Brasil enfrentou problemas territoriais com a Argentina. Os conflitos ocorreram entre 1890 a 1895, envolvendo a porção oeste do Paraná e de Santa Catarina. Eles foram solucionados pela intermediação dos Estados Unidos, que definiu os atuais limites. Em relação à fronteira com a Guiana Francesa, também houve problemas. A França contestou os limites baseados no Tratado de Utrecht, de 1713. Entretanto, em 1900, com a participação do governo suíço, de modo favorável ao Brasil, foi mantida a fronteira atual, limitada pelo rio Oiapoque. O Brasil reconheceu que o Acre pertencia à Bolívia em 1867, com o Tratado de Ayacucho assinado pelo presidente boliviano General Mariano Malgerejo e o imperador brasileiro Dom Pedro II. Em troca, recebeu a porção sudoeste da Amazônia. Porém, com o passar dos anos, muitos brasileiros ocuparam Acre devido à produção de borracha. Assim, em razão de muitos conflitos, em 1903, com o Tratado de Petrópolis, a situação foi resolvida. A Bolívia cedeu o território do Acre ao Brasil, e o Brasil cedeu um território entre os rios Madeira e Abunha. Pagou uma indenização de 2 milhões de libras e construiu a ferrovia Madeira-Marmoré, inaugurada em 1912, com 366 quilômetros, de Porto Velho a Guajará-Mirim. José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão de Rio Branco, foi um diplomata, jornalista, historiador e geógrafo que teve um papel muito importante na solução desse conflito. A capital do Acre obteve o nome de Rio Branco em sua homenagem. Então assim se deu a formação do território brasileiro, como atualmente o conhecemos. É preciso destacar que o Brasil é o quinto maior país do mundo por território, com 8.515.767 km². E os seus pontos extremos são, ao norte, a nascente do rio Ailá, no Monte Caburaí, em Roraima; ao sul,
Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Ao leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. E ao oeste, a nascente do Rio Moa, na Serra Contamana, no Acre. Para finalizar, é importante lembrar que internamente o Brasil sofreu muitas transformações, envolvendo suas regiões e unidades federativas. O desenho geográfico atual é de 1970, com adaptações ocorridas por causa da Constituição de 1988, como a criação do estado de Tocantins. Atualmente temos 27 unidades federativas, com 26 estados e um Distrito Federal, distribuídos em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Pessoal, agora chegamos ao fim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Adeus, até o próximo vídeo.